Bem, pessoal, aqui de novo para mais uma aula. Nessa aula aqui vamos tratar da escolha do título do Tesouro Direto. A gente viu na aula anterior que existem algumas modalidades de investimento dentro do Tesouro Direto, ou seja, os títulos que você pode investir, eles são diferentes, eles têm características diferentes, eles têm comportamentos diferentes. Então, qual deles você deve escolher, né? Vou mostrar aqui algumas orientações sobre como fazer essa escolha. Então, a escolha do título público em que você vai investir deve ser baseada em um detalhado planejamento financeiro. Olha só, você precisa conhecer as suas finanças para você saber exatamente qual título você deve escolher, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma dívida elevada, inicialmente você tem que resolver esse problema aí, você tem que eliminar essa dívida, para então você ir lá e fazer a escolha do título. Então, depois que você resolve esse problema, né, digamos que já esteja resolvido, você já não tem uma dívida que consome boa parte dos seus rendimentos, você já consegue se planejar melhor. Então, digamos que você queira guardar dinheiro para sua aposentadoria. Se você quiser guardar dinheiro para sua aposentadoria, significa que você está juntando dinheiro para utilizá-lo anos depois, talvez algumas décadas depois, dependendo da sua idade aí que você está fazendo esse investimento, dependendo de quando você quer investir. Bom, lembra quando eu falei da inflação? Nós não sabemos como que a inflação vai se comportar no futuro. Então, o ideal para esse caso é que você escolha um título que tenha um prazo de vencimento mais longo e que seja protegido da inflação, ou seja, aqueles títulos que rendem conforme o IPCA. Então, para investimentos de longo prazo, o ideal é que você escolha títulos que tenham um rendimento atrelado à inflação, porque assim o seu dinheiro está protegido. O que ele render acima da inflação é ganho adicional para você. Agora, se você tem um dinheiro, você quer deixar esse dinheiro aplicado e não sabe exatamente quando que você vai utilizar esse dinheiro, por exemplo, esse dinheiro pode estar sendo utilizado para uma reserva financeira de emergência, que pode ser utilizada a qualquer momento. Qual título que você deve utilizar? Você deve utilizar aquele que rende conforme a Selic, é o Tesouro Selic. Por quê? A vantagem desse título é que você pode reaver o dinheiro de volta, você pode solicitar o dinheiro de volta sem perdas. Claro que você vai ter que pagar imposto de renda sobre o que ele tiver rendido. Então, do imposto de renda não tem como escapar no Tesouro Direto. Mas você não corre o risco de sacar menos dinheiro do que você colocou lá. O que aconteceria, dependendo do momento, se você estivesse com dinheiro investido em pré-fixado ou em títulos que tenha o rendimento atrelado ao IPCA. O que acontece com esses aí? O que acontece com os títulos pré-fixados e com os atrelados ao IPCA? Dependendo do momento em que você vá solicitar o dinheiro novamente, você pode retirar mais ou menos do que o dinheiro que você aplicou lá. Tá? Isso decorre do modo de rendimento, da maneira que esses títulos rendem. Eu posso entrar em detalhes em relação a isso numa aula futura. O importante aqui nessa aula é você perceber qual título você deve escolher. Então é basicamente o seguinte: para para objetivos de longo prazo, como por exemplo aposentadoria, como por exemplo se você quiser fazer uma viagem que vai acontecer a um prazo maior do que 5 anos, talvez 10 anos, o ideal é que você invista o seu dinheiro em títulos que rendam conforme o IPCA. Por quê? Porque eles ficam protegidos da inflação. Agora, se você quer aplicar um dinheiro para o qual você não sabe ainda no que vai utilizar, você não sabe para que vai utilizar esse dinheiro, por exemplo, a reserva de emergência, que como o nome já diz, você só vai utilizar em uma emergência, então você deve aplicar o seu dinheiro no Tesouro Selic, porque você reduz as perdas possíveis. E o pré-fixado você utiliza em situações que você tem um conhecimento um pouco melhor das condições financeiras do momento, né, no país, como que a economia se comporta, para então você aplicar no pré-fixado geralmente para curto prazo, até 2 ou 3 anos.
mais ou menos, tá? Então fica aqui, pessoal, isso aqui é uma dica de como vocês podem utilizar, como vocês podem fazer a escolha em qual título do Tesouro vocês devem aplicar o seu dinheiro, tá bom? Então agora a gente vai para uma próxima aula em que eu vou falar sobre a tributação, quanto de imposto que se paga em cada um desses títulos. Vamos lá, pessoal, forte abraço para vocês e a gente conversa mais na próxima aula.